Bom dia a todos. Nós deixamos uma leitura aí introdutória na folha de vocês em cima, que é João capítulo 16, versículo 33, né? A última parte desse versículo. Jesus, ele estava, antes de eu ler esse versículo, só para explicar a vocês rapidamente, ele estava chegando a hora da partida dele. E ele pega uns capítulos ali 13, volta ao capítulo 13, 14, 15, 16, e ele começa a dar as recomendações para os discípulos. E ali ele fala, ele dá várias recomendações, ele fala, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar um outro consolador. E no final, quando ele já disse que na casa do meu pai é muita morada, ele fala que vai estar indo, mas está preparando um lugar. E no final ali, ele chega no capítulo 16, versículo 33, e ele diz: tenho-vos dito isso, tudo que ele falou anteriormente, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos aqui nessa manhã. Por mais que a adversidade tenha nos abatido, por mais que tenha nos assolado, tenha nos entristecido, por mais que coisas acontecem que nós não entendemos e até questionamos, nós estamos aqui porque foi Jesus que venceu o mundo por nós. E é por isso que nós vamos nesse culto, por mais que o coração entristecido, de adoração ao nome dele, porque sobre todas as coisas ele é Deus. Aleluia. Por mais que nós não entendamos, eu continuo afirmando, ele é Deus, ele tem aleluia, glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Eu te convido a se levantar e nós vamos orar neste momento. Talvez você nunca fez uma oração, mas hoje eu te convido a orar. E orar é muito fácil, é só você falar com o Pai, igual você fala com um amigo. É você falar o que está sentindo no seu coração, a tristeza que tem abatido o seu coração, os questionamentos e dizer, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio, eu coloco nas suas mãos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a orar comigo. Senhor, neste momento nós elevamos a nossa voz, primeiramente a adoração ao teu nome, porque como eu disse aqui, Jesus, eu afirmo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que tem um controle de tudo, por mais que nós não entendamos, por mais que nós questionamos, por mais que nós nos entristecemos, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem um controle sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo. Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos elevar a nossa voz em glorificação ao teu nome, porque só o Senhor é o Deus, porque a tua palavra diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará, porque como o Senhor afirmou ali para os discípulos, nós teremos paz porque o Senhor venceu o mundo, nós teremos paz porque o Senhor se fez vencedor por nós na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para dizer que por mais que venham as coisas para nos abater, nos assolar, nós confiamos em Ti, nós não temeremos, porque o Senhor é o Deus sobre tudo e sobre todos. Nós elevamos a nossa voz do Senhor e que continuaremos confiando no Senhor, porque o Senhor se fez vencedor por nós. E neste momento, Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo console, conforte os nossos corações, console, conforte e fortaleça os corações da família do Senhor Araildo, porque é só o Senhor que pode consolar, é só o Senhor que pode fortalecer, é só o Senhor que pode confortar. Uma palavra é capaz de dar o conforto que os familiares ele precisam, é só o Senhor, Espírito Santo. E é por isso que nós clamamos, nós te pedimos, nós suplicamos. Venha com o teu consolo, venha com a tua fortaleza, venha, Senhor, com a calmaria que só o Senhor traz para as nossas vidas nesses dias tão difíceis. Nós acabamos essa oração declarando mais uma vez que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso consolador, o nosso amigo fiel, e nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador.
com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Ele é grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão, em seu perdão, encontro grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Em seu amor, o seu amor não tem limite. Em seu perdão, em seu perdão encontro paz. Não há o que temer, queridos. Podemos declarar isso não só com nossa voz, não só com esses versos de canção, mas a nossa vida diária possa ser sempre de fé em fé. Diga ao Senhor: eu sou O Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a sua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou, amém, cantemos todos. Eu sou, amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer. Eu digo, eu estou. É assim mesmo, irmãos. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou, cante. Contigo eu estou. Não te assombres, Não te eu sou teu Deus. assombres, porque eu sou teu Te Deus. fortalecerei, Te fortalecerei, te sustentarei. te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu serei fiel, cante. Eu serei Fiel, sempre fiel.
pode aplaudir o Senhor Jesus, querido, pela vida, pela salvação, pela oportunidade que temos que todas sextas-feiras, não só esse momento, mas eu creio em Deus, que todos os momentos que nós temos a oportunidade de celebrar o Senhor, são momentos, querido amado, de vida eterna. Aleluia. Fala para o teu irmão, você tem vida eterna, porque Deus tem priorizado esse lugar. Deus tem dado esse lugar, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você fala assim, você está doido, Magelo? Ei, as coisas que os olhos não viram, que jamais plantou no coração humano, são as coisas que o Senhor tem separado para aqueles que amam e buscam a sua presença. E buscam a sua presença. E confiam no Deus que faz muito mais além do que aquilo que nós planejamos. Em nome de Jesus. Pastor Tiago, com a palavra em nome de Jesus. Paz, graça e livramento da parte do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, no nome de Jesus. E se você recebe, diga amém. Amém. Como é bom a gente poder estar nessa manhã diante da presença do Senhor, apesar do coração consternado, apesar da tristeza, apesar da dor e apesar da saudade. Sabe que uma coisa, Deus, Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Ele conhecia o coração do seu Railton, ele conhecia e conhece o coração daqueles que fizeram a maldade que vocês sabem que aconteceu. Deus sonda o coração de cada um de nós e sabe qual é a nossa intenção a cada segundo da nossa vida. Ele sabe o que vai no seu coração nesse momento. Ele sonda aquilo que está dentro de você, porque Ele nos criou e Ele nos conhece. Ele sabe se no seu coração, nesse momento, a dor, a tristeza, a saudade, a preocupação. Ele conhece você, Ele sabe quem você é, porque Ele é o seu Pai. E como Pai bondoso, como Pai amoroso, Deus que conhece o nosso coração e sabe da nossa intenção, Deus que sabe exatamente aquilo que a gente sente, está sempre à nossa disposição para nos aconchegar em seu colo e para poder dizer: olha, meu filho, minha filha, eu estou com você por onde quer que você andar, aconteça o que acontecer, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. O Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco em cada situação da nossa vida, seja ela muito feliz, seja ela muito triste. É Ele quem nos acompanha através da pessoa do seu Santo Espírito. E é sobre essa pessoa que eu quero conversar com você nessa manhã. A pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito que Deus nos dá o privilégio de habitar em nós. Você já parou para pensar nisso? Quando você crê e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus, o Espírito Santo de Deus, passa a morar dentro de vocês, dentro de nós. Paulo pergunta aos Coríntios e a nós: não sabeis vós que sois templo, morada, casa do Espírito Santo de Deus? E talvez nunca alguém tenha explicado para você a função e a atribuição de cada um da Trindade Santa. A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, esse Pai amoroso que sonda o coração, que conhece quem nós somos, essa pessoa que eu comecei conversando com você. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, como bem disse a nossa irmã aqui na primeira oração, aquele que está no controle de tudo. E Ele não perdeu o controle. Mas pastor, é uma tragédia. Deus está no controle. A palavra de Deus é muito clara e diz que nenhuma folha de uma dessas árvores cai se não for da vontade do Senhor. A palavra de Deus é clara quando diz que para tudo há um propósito debaixo do céu. E às vezes a gente não entende. Às vezes é complicado entrar na nossa cabeça, porque realmente a nossa mente é limitada comparada a quem é o nosso Deus, ao que Ele pode e quem Ele é. Mas saiba de uma coisa: para tudo há um propósito, e no momento oportuno, cada um de nós vai entender o que aconteceu aqui. A segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo, o Filho amado, aquele que Deus enviou conforme João em seu Evangelho nos revela.
E o próprio Jesus declara no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O Salvador, aquele que entregou a vida por mim e por você, aquele que abandonou a sua glória lá no céu, veio a este mundo como um homem, sujeito aos mesmos pecados e falhas, e a diferença foi que ele não cometeu nenhum. Aquele homem que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. É por isso também que ele declara o versículo que nós lemos, João 16:33. Ele sabia por todas as aflições que já tinha passado, e a pior que ele passaria em sua vida, que era enfrentar a cruz por mim e por você. A maior aflição de Jesus foi a cruz, porque a cruz não era para ele, ele era inocente, a cruz era para mim, eu sou pecador. E ele enfrentou aquela aflição e ele foi vitorioso, morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, e é nele que nós precisamos crer para sermos salvos. Depois de ressuscitar, Jesus ainda passou 40 dias com seus discípulos, dando as instruções finais, pois ele precisava voltar para a glória celestial. Mas é incrível porque o Senhor Jesus faz uma promessa, e essa promessa é sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Os discípulos desesperados, porque Jesus era alguém que eles amavam, como o Senhor Raio. Ontem, vendo um jornal, conheci um pouquinho da história dele, e o jornal revelou há quanto tempo ele estava aqui com vocês. Agora, bem cedo, chegando aqui, conversando um pouquinho com o Rob, conversando com o seu Raimundo, e ele dizendo como é que era o seu Railton. E alguém disse assim, era sem desmerecer os outros, foi essa a expressão usada, sem desmerecer nenhum dos outros colaboradores, mas era o homem mais trabalhador daqui, não parava. Alguém muito amado, como Jesus era amado por seus discípulos. A diferença é que Jesus avisa aos discípulos que ele iria partir. O coração deles foi preparado com antecedência, no caso do seu Ailton não. E a gente sabe que não é fácil perder alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, alguém que a gente convive, e isso trouxe preocupação à mente e ao coração dos discípulos. Mas Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, Evangelho de João capítulo 14. Sabe o que isso significa? Não se preocupe. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. E Jesus ali faz uma promessa aos discípulos dizendo, olha, para onde eu vou clamar ao Pai para que vocês estejam comigo lá. Jesus estava voltando para o céu. E na preocupação dos discípulos, primeiro Tomé pergunta, Senhor, como é que nós vamos se a gente não sabe o caminho? E Jesus faz uma grande revelação, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o único jeito de voltar para o Pai ou de chegar ao Pai sou eu. Mas a preocupação no coração e na mente dos discípulos continua a ponto deles perguntarem, nós vamos ficar sós? A gente vai ficar sozinho? Vamos nos tornar órfãos? E Jesus então promete aquele que ele chama de Consolador. E ele declara, não, vocês não ficarão sós. Eu vou, mas enviarei um que será o vosso Consolador. Falei sobre as atribuições de cada um, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, Jesus, o Filho, o Salvador, que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância, mas o papel principal do Espírito Santo de Deus é ser o Consolador. Eu tenho convicção no meu coração que ontem, logo que recebi a notícia, fiz contato com o Walter, e nós, diante da nossa pretensão humana, a gente faz esse contato porque ama, porque deseja de alguma forma confortar aquele coração que está aflito, entristecido. E isso é muito especial, é muito positivo. Como é bom quando perdemos alguém
muito amado, muito querido, e amigos, parentes, vizinhos nos abraçam, nos dão uma palavra de conforto, ficam pertinho da gente, permitem que nossa cabeça se recline ao seu ombro e até a gente derrame algumas lágrimas. Como é bom a gente receber isso de alguém especial. Mas sabe, nenhum abraço, nenhum ombro amigo e nenhuma palavra, ainda que com mais amor e com toda a profundidade do nosso ser e do nosso coração, pode se comparar àquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Aquilo que só o Espírito Santo pode trazer clareza à nossa mente, ao nosso coração, para que a gente chegue ao entendimento. Senhor, está nas tuas mãos e eu louvo o teu nome, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Houve um homem, um personagem na palavra de Deus que teve esse entendimento. Durante muito tempo ele questionou, durante muito tempo ele desafiou Deus e não fez de maneira errônea. A palavra é clara dizendo que em nenhum momento ele pecou. Mas eu quero que vocês tentem se lembrar, se você não conhece essa história, desafio você a ler a história de Jó. A história de Jó. Um homem que tinha tudo, muitas riquezas, muitas posses, muitos bens. E de uma hora para outra, porque a tragédia não avisa quando vai chegar, não é verdade? A doença não avisa quando vai chegar. As aflições não batem na sua porta e dizem assim: olha, se preparem porque eu estou chegando. Não, elas nos abatem de repentino, de surpresa. E é por isso que muitas vezes, quando nós não estamos preparados, e geralmente não estamos, isso nos abate tanto. Aflição, dor, tristeza, enfermidade, morte, não avisa quando vai chegar. E esse Deus que conhece o nosso coração, talvez saiba que talvez seja esse o sentimento em cada coração aqui nessa manhã. O sentimento da dúvida que parou o coração de Jó. Ele perguntava: Senhor, por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Mas, para piorar a situação, além de perder todos os bens, aquele homem amoroso, a palavra de Deus diz que ele fazia sacrifício, pedindo a Deus perdão pelos pecados dos seus filhos. Eram jovens festeiros, e toda vez que acontecia uma festa, Jó fazia sacrifícios, pedindo perdão ao Senhor, se talvez algum filho tivesse cometido um pecado, que o Senhor pudesse perdoar. E agora, ele não pode mais oferecer sacrifício em favor dos seus filhos, porque todos morreram, de forma trágica, repentina, sem avisar. E quando a gente pensa que não pode piorar, nós lemos na história de Jó, que ele, um homem saudável, é tocado com a permissão de Deus por Satanás, e a sua saúde vai embora. Ele fica tão doente, leproso, precisa se afastar de todos, porque era uma doença extremamente contagiosa, a ponto de coçar as suas feridas com um pedaço de carne. Imagine o sofrimento, a dor. Foi algo tão difícil que a mulher dele surtou. E qual é a mulher que não surtaria? Tem um marido rico, tudo bem, andando tranquilo, filhos maravilhosos, um homem saudável dentro de casa, e de repente ela perde tudo, a ponto de dizer: amaldiçoa esse seu Deus e morre logo, está muito difícil. Mas Jó não deixou de perguntar: Senhor, quando virá o consolo? Quando é que o Senhor vai apaziguar a minha alma? Quando é que o Senhor me dará o entendimento de tudo isso que está acontecendo? E por quê? Qual é o teu propósito? Qual é a razão disso tudo? E ele pergunta, e ele pergunta, e ele pergunta. E sabe o que acontece? Deus não responde. Deus apenas se manifesta a ele dizendo: olha, eu sou Deus. E a única coisa que você precisa fazer é aceitar, porque essa é a minha vontade nesse tempo.
Em nenhum momento Deus disse para Jó: olha, foi o diabo que pediu para tocar na sua vida e eu permiti. Quando Deus se revela a Jó, ele simplesmente diz: olha, lembra quem eu sou. Eu estou no controle de todas as coisas. Então Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará sobre a terra. E ele está no controle de todas as coisas. Ele continuou crendo, ele não desistiu. E sabe o que acontece no final da história? O Senhor restitui tudo aquilo que Jó perdeu. E lembra da mulher que surtou? Ela continuou do lado de Jó. Ela não o abandonou. Ela começou a perceber que a fé daquele homem era algo impressionante. A palavra de Deus diz que ele foi restituído da sua riqueza. Ele teve outros filhos e filhas, e as filhas de Jó eram as mais bonitas daquele tempo. E ele restituiu tudo isso com aquela mulher, porque ela foi consolada pelo Espírito Santo do Senhor. E ela entendeu que apesar das adversidades, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o melhor para nós. Mas pastor, foi uma tragédia. Mas sabe de uma coisa? Deus tem os seus desígnios. Deus tem os seus jeitos. E talvez, na minha mente, no meu coração, a única explicação que vem é Deus sentiu saudade do seu Railton e falou assim: filho, está na hora de voltar para casa. Vai ser de um jeito estranho, diferente, mas está na hora de voltar para casa. Eu quero terminar lendo a palavra de Deus para você, para que você possa entender essa função do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3, o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão da nossa consolação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele sabe como é que está o seu coração: triste, saudoso, preocupado, duvidoso. Mas Ele sabe. E Ele sabe que nessa manhã, cada coração aqui carece da consolação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. E a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, é que esse Deus maravilhoso possa invadir a sua mente e o seu coração, fazendo com que você entenda que, apesar da tragédia, Deus não perdeu o controle. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia o melhor para o seu reino. Ele sabe o melhor para a sua família, para a família unitária. Ele sabe o melhor para você, Ele sabe o melhor para esta empresa. Eu quero, em nome de Jesus, declarar aqui, como profeta deste tempo, que este lugar não é um lugar de morte. Esse lugar é um lugar de vida. Porque aqui há a presença do Espírito Santo de Deus. Você está vivo
Continue firme, crendo que Deus tem propósitos maravilhosos para você, para a sua vida, para a sua família. Nada vai parar. Apesar da dor e da tristeza, apesar da saudade e da falta que Ele fará, essa falta, essa saudade, essa dor será preenchida pela presença daquele que é o Consolador. Na sua vida, na vida da sua família, na vida dos donos dessa empresa, na vida de cada um que conviveu com Ele nesses mais de 30 anos. Creia nisso de todo o seu coração e saiba que você precisa honrar o legado que Ele deixou, sendo um trabalhador como Ele foi, fiel ao Senhor, fiel aos seus patrões, fiel à empresa, vestindo a camisa de verdade, trabalhando com afinco, com vontade. Talvez nesse tempo que Deus deseja que você seja aquele que durante muito tempo sentou aí nessa cadeira porque Ele colocou para você sentar. Quem sabe é Deus levantando você para fazer aquilo que Ele fazia. Quem sabe é Deus levantando você para poder vestir a camisa como Ele vestia, para abençoar como Ele abençoava, para ser exemplo como Ele foi, para que no dia que você partir, que Deus te chamar de volta, alguém venha para cá e diga sobre você aquilo que você diria sobre o seu marido. Pense sobre isso e entenda que nesse tempo é um tempo em que nós precisamos refletir há quantos anos da nossa vida com o Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe se estará vivo daqui a 2 minutos. Então, nesse momento, eu queria desafiar você que abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, pedisse perdão ao Senhor por todos os pecados e falhas, por aquilo que você pensou, falou e fez, que você sabe que desagradou ao Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de conserto com Deus, para que você seja renovado e para que você tenha a convicção de que se acontecer com você o que aconteceu com ele, se você tiver que partir, que seja dessa para uma melhor, tendo a convicção de que quando você abrir os seus olhos novamente, estará na glória celestial e o Pai estará esperando você de braços abertos, dizendo: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Conserte a sua vida com Deus e reflita sobre a quantas anos da sua vida com Ele, porque não existe outra forma de alcançar o céu de glória, a não ser reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador, permitindo que Ele habite em você e que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele e somente Ele traga o consolo que só Deus pode dar. Peça ao Senhor: Senhor, abrace-me agora, conforte o meu coração e me ajuda a vencer a dor, vencer a saudade, vencer o luto, crendo que um dia o Senhor há de revelar o seu propósito sobre toda essa situação, porque todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, com o nosso coração consternado, com a nossa mente confusa, às vezes sem conseguir entender o porquê. Talvez até se perguntando: a senhora era alguém tão bom, um trabalhador, não merecia acontecer aquilo que aconteceu, viver, experimentar aquilo que ele experimentou. Mas, Senhor, aprove ao Senhor permitir que fosse dessa maneira. Clamamos, por favor, que console o coração, que nos ajude a vencer, na certeza de que Ele deixa um legado de um bom profissional, de alguém especial, de alguém que vai deixar muita saudade. Mas coloque em nosso coração a certeza de que neste momento Ele já conhece o Senhor Jesus face a face. Ele já foi abraçado pelo Senhor, aconchegado ao teu colo e ouviu da boca do Pai: vem, meu filho, vem desfrutar do lugar que Jesus preparou para você, das mansões celestiais. Que no nome de Jesus, ó Pai, este consolo que só o Senhor pode dar, a pessoa, através da pessoa do Teu Santo Espírito, alcance o coração de cada familiar. E que ainda como Jó, a princípio eles não entendam o que aconteceu, mas que no final da história eles possam perceber que foi o Senhor, no controle de todas as coisas da nossa vida, que tem um propósito especial
ser revelado a esta empresa, aqueles que aqui trabalham, aquela família. E que o motivo um dia vai aparecer e o teu nome será glorificado através disso. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos aqui nessa manhã todo espírito de morte, pois o Senhor é vida e vida abundante, é isso que diz a tua palavra. E nós declaramos em nome de Jesus vida sobre as pessoas que estão nesse lugar, a vida que o Espírito Santo pode dar de plena felicidade e alegria real na presença do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que toda tristeza seja transformada em alegria, por saber que o Senhor trará o consolo, e o Senhor é a nossa salvação. Em Ti, e somente em Ti, nós temos a certeza disso. Por favor, ó Pai, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Magela, a gente pode cantar Te Louvarei? A teologia dessa música é linda, porque no coro dela diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu costumo dizer que essa canção ela é a síndrome do profeta Abacuque. Abacuque um dia declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não hajam animais nos campos, ainda assim eu louvarei o Senhor, o Deus da minha salvação. A circunstância é adversa nessa manhã, mas eu quero desafiar você a louvar, a glorificar, a adorar ao Senhor, porque Ele é o dono da vida, é Ele quem dá e é Ele quem tira, e nós precisamos glorificá-lo, porque só Ele é Deus. Você pode se colocar de pé e cantar essa canção. Diga: Senhor, perto quero estar junto aos seus pés, e não importam as circunstâncias, eu vou adorar o Senhor de todo o meu coração, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importa não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Te louvarei, Não importa não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a Ti, meu Rei. Somente a ti, Jesus. Pastor Zé, orando para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor em oração. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor permitiu a cada um de nós de podermos estar aqui nesta manhã, transformando, ó Deus, este lugar na Tua casa, na Tua habitação.
para que juntos, ó Deus, pudéssemos então buscar a Tua presença, para que juntos pudéssemos, ó Deus, clamar ao Senhor. Muito obrigado, porque certamente o Senhor habita no meio dos louvores, e como a Tua palavra mesmo diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está, e nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir, Deus, humildemente, que o Senhor visite a cada coração, que o Senhor possa tratar com cada um desses meus irmãos, meus amigos, para que nós possamos, ó Deus, ter condições para continuar, ó Pai. O Senhor é o Deus que avança, o Senhor é o Deus que não para. Por isso nós te pedimos então uma unção dobrada, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos continuar, para que nós possamos avançar, anunciando a Tua palavra, glorificando o Teu nome, louvando o Senhor, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe o que está na nossa mente, o Senhor sabe o que está dentro de nós. Por isso eu quero te pedir, Senhor, visite cada um. Dê, ó Deus, a vitória que cada um necessita nesta manhã, e que nós possamos, ó Deus, no nome de Jesus, ter um dia maravilhoso na Tua presença, um dia de conquista, talvez, Deus, um dia atípico, diferente, talvez um dia, ó Deus, de chateação, mas é o Senhor que renova, e é por isso que nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa então renovar a nossa vida, renovar a cada coração nesta manhã. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, as benditas e doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar com todos nós aqui reunidos neste lugar e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.